Pais amados, boa noite a todos. Você que vai estar nos assistindo também, que Deus te dê uma noite abençoada, que Deus também ministre no teu coração nessa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Nós vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus porque você está aqui nessa noite, pela oportunidade que tivemos de sair e retornar para o nosso lar, retornar para a casa do Senhor. Deus, nós queremos nessa noite exaltar o Teu nome, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra. Pai querido, nessa noite nosso coração se alegra, porque o Senhor, Deus, conduziu todo o nosso dia, o Senhor nos guardou, o Senhor nos levou, ó Deus, na nossa saída, nos trouxe de volta ao nosso lar e nos está dando, ó Deus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, em Teu nome. Deus, nós te somos gratos porque essa é uma oportunidade maravilhosa, oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Mas também queremos pedir nessa noite que o Seu Espírito Santo conduza todas as nossas ações, todo o nosso louvor, as nossas orações, a ministração da Tua palavra. Desarma, Deus, os corações nessa noite, que a gente seja abençoado pela Tua palavra, enquanto, ó Deus, nós estamos entregando o nosso melhor, o nosso culto ao Senhor nessa noite. Ó Deus, o Senhor abençoe a cada um de nós, ó Deus, com a Tua palavra, ministrando no nosso coração, e que saiamos daqui, ó Deus, cheios mais ainda, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Eu quero Te agradecer por esses irmãos que chegaram até aqui. Eu quero entregar, ó Deus, a vida daqueles que não vão poder estar, ó Deus, que por alguma enfermidade, por algum impedimento nessa noite, Senhor, não vai poder chegar até a Tua casa. Mas, Senhor, que o Senhor, que é o Deus de longe, é o Deus de perto, o Senhor, para o Senhor não há distância. Nós pedimos que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha derramar das Tuas bênçãos, trazendo a cura, trazendo solução para as dificuldades, ó Deus, e que essa noite também, ó Deus, eles sejam abençoados. Muito obrigado, Pai querido, muito obrigado por essa noite. Fica conosco, receba todo o louvor, toda a adoração que estaremos ministrando nessa noite, e que Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado e exaltado neste lugar. Te oramos, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Abra o livro de Joel, capítulo 2, verso 28, até o verso 32. Joel, capítulo 2, amém? Joel, capítulo 2, diz a palavra do Senhor: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Amém? Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor, chamar o ministério de louvor aqui. Glórias a Deus. Vamos adorar com muita alegria nessa noite, para a honra e a glória do nosso Deus.
Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz de nosso Deus. Amém? E nós chegamos aqui nessa noite e temos a oportunidade de louvar, engrandecer, adorar o nome do Senhor. Então, que seja esse nosso desejo ao entrar por essas portas, realmente de adorar o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que toda língua, todo joelho um dia há de se dobrar e toda língua há de confessar que só existe um Deus, é o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Eu creio que nós faremos isso, já fazemos isso e faremos com alegria nesse dia. Todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Glória a Deus. Só Tu és Deus, Pai. Só o Senhor é Deus, Pai. Diante do Senhor nos prostramos nessa noite, Senhor, reconhecendo, Deus querido, Tua majestade, Tua grandeza, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar. Vem.
adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar em
Glória a Deus. Glórias a Deus. Pode sentar, querido. Eu vou chamar a irmã Graciete, também a nossa irmã Rosenilda. Isso, vem para cá, para frente, as duas. Irmã Graciete e irmã Rosenilda, para estarem orando ao Senhor. Isto. Vou pedir a essas irmãs para estarem orando, né? E se você quiser ficar de joelhos, você fique bem à vontade. Mas eu vou pedir à irmã Graciete que esteja orando pelos enfermos da igreja. Temos bastante irmãos que estão em dificuldade. A diaconisa Elisângela ainda, né, está se recuperando. E de vez em quando manda uma mensagem lá, pastor, está difícil, estou caminhando devagarzinho. Né? Tem a Natália, a irmã Natália, o irmão Fábio, a irmã Natália quer dizer, né, também. Mas quem? Eu estou tentando lembrar. A irmã Ruth já está aqui. Está bem já, em nome de Jesus, né? Quase boa. Isso, Ronaldo. Tá, ainda está mais ou menos. Ele falou para mim, estou 100%. Eu sei como é que ele é, né? Então tá bom. A irmã Graciete vai estar orando pelos enfermos. Eu vou pedir à irmã Rosenilda que esteja orando pela nossa igreja, né? Para Deus dar direcionamento, por essa comunidade, para que a gente tenha aí a oportunidade já de fazer um próximo café com carinho, já também do evangelismo, mas que Deus traga paz, né, nessa comunidade e em São João de Meriti. Ontem nós tivemos alguns eventos, né, que não são bons, né, de forma alguma, mas mostra, na verdade, como o Estado está. O Estado não tem mais controle sobre a segurança, né? E a gente está vendo que as coisas estão desandando. Mas eu ouvi uma palavra, e eu ministro essa palavra para você nessa noite, porque eu entendi o seguinte: chega uma hora que Deus, se Ele colocar a mão, as coisas mudam, né? Foi assim quando a Babilônia invadiu Judá, e Deus falou que a Babilônia ia cair, e ela caiu, né? O que eu posso fazer como servo, você pode fazer como servo, é nunca desistir. Nunca desistir do nosso lugar, né? Às vezes a gente fica assim, eu quero ir embora, vou embora. De vez em quando dá vontade. Dá vontade de meter o pé do Rio de Janeiro. Dá vontade de meter o pé do Brasil, só a graça. Mas aí você para pensar que se não tivesse o remanescente de Israel, né, orando, buscando alguém para reconstruir, como Neemias, como Esdras, como Zorobabel, como é que as coisas iam caminhar? Então, a gente precisa estar aqui e clamar a esse Deus. Então, irmã Rosenilda, ore, né, para que esse país seja reconstituído. Irmã Débora, ore pela Débora também, da nossa diaconisa Isabel, está nesse momento no hospital com o irmão Rogério, com o diácono Rogério. Ore para que Deus também traga a cura, tá bom? Então, se você quiser ficar à vontade, você fica à vontade, se ajoelhe em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Oramos. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, Senhor Deus, colocamos, Senhor, em Tuas mãos, Senhor Deus, porque nós cremos que o Senhor deu a cura, Senhor Deus, que o Senhor veio para restaurar e transformar, Senhor Deus, a Tua casa, aqueles que clamam pelo Teu nome, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, só possa estar, Senhor Deus, visitando os enfermos essa noite, Senhor. Visita, Senhor Deus, todos os leitos dos hospitais. Senhor Deus, nós não temos dimensão da ideia de quantas pessoas estão enfermas nesse momento. Mas nós temos a Ti, Senhor, para clamar, Senhor Deus, que o Senhor pode todas as coisas e nós cremos, Senhor Deus. Por isso que nós colocamos, Senhor, cada enfermo em Tuas mãos, porque o Senhor é os médicos dos médicos, Senhor Deus. O Senhor envia anjos, Senhor, para estar ali, Senhor Deus, com as Tuas mãos, Senhor Deus, sobre cada enfermo, Pai. Esteja tomando, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor Deus. Eu coloco diante de Ti, Senhor Deus, os enfermos da Tua igreja, Senhor, da Tua casa, nas Tuas mãos, porque são, Senhor Deus, muitos, eu posso esquecer o nome de alguns, Pai. Por isso que o Senhor já tem, Senhor Deus, todos os nomes, Pai. Então eu coloco diante de Ti, Pai, toda cura, Senhor Deus, carnal e espiritual, Senhor Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, enviando o Seu anjo, Senhor Deus, derramando a Tua unção sobre cada enfermo, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que não está em nosso alcance, Senhor Deus,
porque nós não temos, Senhor, esse poder de estar em todos os lugares, mas o Senhor pode, Pai. E Tu conheces, Senhor, o coração de cada um do Teu povo, que está sentindo, Senhor Deus, a dor daqueles que estão enfermos, porque nós, Senhor Deus, sofremos juntos, Senhor Deus, com aqueles que sentem dor, Senhor Deus. Ainda mais coração de uma mãe, Senhor, quando tem seu filho doente, Pai. Ô, Senhor, toma em Tuas mãos, esteja, Senhor Deus, fazendo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Pois nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, e em Ti, Senhor Deus, nós confiamos, Pai. Por isso que colocamos cada um em Tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor has de fazer ainda, porque nós cremos em Ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Eterno Deus e Pai, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, não só São João de Meriti, Senhor, toma o Brasil, Pai, nas Tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha repreender, Senhor, tirar toda essa ganância, Senhor, desses nossos governantes, Senhor, que o Senhor venha colocar amor, Senhor, empatia, Senhor, neles, Pai. Que eles possam olhar, Senhor, para esses hospitais, Senhor, sem ter o desejo, Pai, de desviar a verba, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Quero te entregar também esses familiares, Senhor, que estão nesses hospitais, que nesse momento, Pai, quantas pessoas estão perdendo sua família, Senhor, com essas dificuldades, mas que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, tomando a frente, Senhor, de todas essas direções também dos hospitais, Senhor, todas essas OS, Pai, que desvia tanta verba. Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus, Senhor, trabalhar nesses corações, Senhor. Coloca mais amor, Senhor, que eles possam olhar para aquelas vidas ali, Pai, e olhar, Senhor, vendo que eles poderiam ser alguém, Senhor, da família deles. Toma, Senhor, visita, Senhor, esses leitos. Visita, Pai, cada comunidade. Senhor, toma essas mães, Pai, que está com o coração, Senhor, nesse momento, muitas vezes em desespero, com seus filhos envolvidos nas drogas, Pai. Que o Senhor venha em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha trabalhar nesses mentes, nesses corações. Que o Senhor venha repreender, Senhor. Dá força para essas pessoas sair do vício, Pai. Dá uma direção, Senhor. Toca no corações deles, Pai. Que quando eles ouvirem da Tua palavra, que eu creio, Pai, que todas essas pessoas ouvem a Tua palavra, porque eu creio que o Senhor envia servos Teus, que nesse momento que o Senhor possa estar, Senhor, abrindo o coração deles, Pai, repreendendo todo impedimento, Senhor, deles ouvir a Tua palavra, que a Sua palavra entre, Senhor, nos corações, Senhor, como uma flecha, e que venha, Senhor, ali, Senhor, ser uma semente que venha germinar e dar fruto, em nome de Jesus, Senhor. Visita esses lares, esses pais. Senhor, toma, Senhor, coloca paz, Senhor, no nosso Brasil. Guarda essas pessoas, Senhor, que saem de madrugada para trabalhar, Senhor. Guarda a vida deles, Pai. Tantas pessoas, Senhor, que saem, tem que ficar se escondendo, mas que o Senhor possa estar guardando a vida de cada um. E eu quero te entregar, Senhor, todo esse café com carinho, Senhor, eu quero te entregar, Pai. Que o Senhor já vá, Senhor, preparando os corações, essas vidas, porque eu creio que a Sua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. E que eu creio que no momento certo, ela vai germinar, Pai, essas sementes. Eu creio que não seja aqui no Guarani, bom que fosse, mas que, mesmo que não seja, mas que ela vá para outra igreja, mas que ela fique nos Teus caminhos, Senhor. Que o que importa, Senhor, são essas vidas ser salvas, Pai. Independente de denominação, quando nós saímos para a rua, nós não estamos preocupados com isso. A nossa preocupação é que eles venham se render aos Teus pés, ouvir a Tua voz, Pai, e Te aceitar. Por isso eu quero Te entregar, Senhor, cada irmão da nossa igreja. O Senhor venha nos dar mais sabedoria, Senhor, de como lidar, Senhor, com o evangelismo. Que o Senhor continue, Senhor, nos orientando, nos dando direção, discernimento, Senhor, para todos nós, Pai, para que a Sua obra, Senhor, seja feita, Senhor, da forma que
que tem que ser feita, Pai, eu te entrego então nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Nesse momento nós vamos chamar o nosso trio aqui para estar adorando ao Senhor, nosso hino do cantor cristão. Isso. Falei, é trio, né? É uma dupla de 3. Isso. Eu falei com a irmã Ruth ali, escolhe e separa aí. Eu não separei louvor, não. Nesse momento você vai ter a oportunidade de ofertar na casa do Pai, entregar seu dízimo e sua oferta, em nome de Jesus. Vamos lá? Qual o número? 112. Vamos ficar de pé? Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Isso. Pode ficar aí. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furo patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações vão te julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de vencido, vencido
a Deus. Glórias a Deus. Vou chamar a irmã Sheila aqui, vai estar orando. Ficar a diaconisa de Sé, vai estar com a oportunidade nessa noite. Está ministrando. Vem cá, para cá, Sheila. Isso. Sheila vai estar agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, também entregando a vida da nossa diaconisa nessa noite nas mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus querido Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por essa tão linda oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos na tua casa nessa noite. Muito obrigada, Pai, porque depois de um dia que o Senhor nos permitiu viver, o Senhor nos permitiu também estar na tua casa para finalizar esse dia, Senhor. Somos gratos ao Senhor pelas portas abertas neste lugar, somos gratos ao Senhor por podermos entoar louvor ao seu Senhor, e somos gratos ao Senhor também por aqueles que puderam entregar seus dízimos e suas ofertas, Pai. Nós sabemos que tudo vem de Ti, e nós só Te devolvemos, Pai, aquilo que lhe pertence, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem sustentado a nossa casa e não tem nos faltado nada daquilo que a gente precisa, Pai. Muito obrigada, Deus querido, porque o Senhor é a nossa provisão, é o nosso sustento, Pai. Mas nesse momento ainda, Senhor Deus, eu quero te entregar a vida da tua filha, Senhor, pedindo a Deus querido que o Senhor venha encher e transbordar na vida dela, Senhor, a tua palavra, o teu Espírito Santo, e que tudo aquilo que a tua filha venha falar nessa noite, Senhor, seja da tua parte para cada um de nós, Senhor, para o nosso coração, Pai, e que possamos ser alimentados através da tua palavra nessa noite, e que possamos praticar tudo aquilo que nós temos aprendido na tua casa, Senhor. Muito obrigada por tudo, usa a tua filha poderosamente, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar na casa do Senhor, né? Ministrando a palavra do Senhor, né? Com muito temor, com muita responsabilidade, né? Porque a gente passa umas noites, uns dias, né, pastor? O pastor sabe. E quando ele nos faz essas presas, a gente está aqui, né? Mas o Senhor que nos chamou, Ele nos capacita. Amém? Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 4. Deuteronômio 6, do 4 ao 25. Nós vamos ler uma leitura meio extensa, mas é uma leitura bem conhecida, né? Um texto que eu acho que todo mundo conhece um pouco, né? Mas eu estudando, eu gosto muito do Velho e Novo Testamento, porque o Velho Testamento é o novo, é o atual, que fala nos dias de hoje. Por isso eu gosto muito de pregar dentro dessa palavra do velho, que se torna novo todos os dias para nós. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Vocês inculcarão os seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deverá amarrá-la com um sinal na sua mão, e ela lhe será por frontal entre os olhos. E você escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grande e boa cidade, que vocês não construíram com as casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram com poços abertos, que vocês não cavaram com vinhas e olivas, que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, terão cuidado de não esquecer que o Senhor, seu Deus, tirou da terra do Egito, da casa da escravidão.
Teme o Senhor, seu Deus, sirva a Ele e jure somente pelo nome dEle. Não siga outros deuses, nenhum dos deuses do povo que estiver à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é um Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se assenta contra vocês e o destrua sob a face da terra. Não ponha à prova o seu Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guarde cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele ordenou. Faça o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem, para que você entre por sua boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu ao Pai de vocês, expulsando todos os inimigos diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem o que significa o testemunho, estatuto e juízo que o Senhor nosso Deus lhe ordenou, vocês dirão a ele: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumprisse todos esses estatutos e temesse ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele tem nos ordenado. Amém? Pode sentar, igreja. Eu pesquisando, estudando a Bíblia essa semana, né? Vários textos me veio a palavra. Eu li um texto tão lindo, tão abençoado, que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção. Quando fala de Deus faz a aliança de Noé com Noé, né? Quando houve o dilúvio. Aí eu fiquei, gente, que palavra linda, eu acho que eu nunca li essa palavra. Mas aí eu estudando outra palavra, pastor, aí eu falei, gente, eu queria falar sobre isso. Falei, gente, ai Jesus, que palavra eu falei? Eu ficava aquela dúvida o tempo todo, né? O que o senhor quer falar comigo? O que o senhor quer falar com a igreja? Falei, meu Deus. Aí, de repente, domingo, essa palavra apareceu para mim. Falei, Jesus, é essa mesmo que tu quer que eu fale. Então, é essa que nós vamos falar nessa noite. Essa benção, irmão, é a benção do Senhor. A benção do Senhor, ela não pode acabar. Porque esse povo aqui, eles aproveitaram, eles tiveram sempre a benção do Senhor. Então, para nós, no dia de hoje, nós vamos aqui meditar nessa palavra e vamos ver 3 situações, 3 condições para essa bênção do Senhor não acabar, como foi assim com o povo. Foi uma promessa de Deus para aquele povo de Israel. O povo de Israel, se fizesse tudo o que estava escrito, o Senhor prometeu que as bênçãos não iam acabar. E para nós também da mesma forma, irmão. E quando nós cumprimos, quando nós obedecemos, as promessas de Deus nunca acabam na nossa vida. Pode demorar? Pode. Pode ser no meu jeito? Pode. Pode ser no seu tempo? Pode. Pode ser no meu tempo? Pode. Mas elas vão se cumprir. Porque a promessa, aqui a gente vê que conforme todas as promessas do Senhor, que Ele falou que ia fazer, Ele cumpriu. Eles prometeram, Deus lá quando tirou esse povo do Egito, Ele tinha prometido uma terra linda, maravilhosa, uma terra que eles não tinham feito nada para eles poderem possuir, mas o Senhor falou, ali vai manar leite e mel, onde vocês vão se levantar, onde vocês vão criar a sua família, onde vocês vão construir a sua família, e assim o Senhor cumpriu aquela promessa, né? E todo o tempo, o Senhor cumprindo a promessa dele na nossa vida e na vida daquele povo. E não é diferente da minha vida, irmão. Eu aguardo, eu espero. E depois eu vou falar que a melhor promessa ainda vai se cumprir.
na minha e na nossa vida, na sua vida. Quando Jesus vier nos buscar, breve Ele virá nos buscar. Breve Ele virá nos buscar. Essa promessa está guardada, porque Jesus falou, quando Ele ia para o Pai, Ele ia preparar um lugar, e esse lugar tem muitos lugares. Isso nos alcançou, e nós estamos aguardando essa promessa cumprir. A gente fala que nós somos a geração Z, a geração que vai ver o meu arrebatamento, amém? Queremos ver o arrebatamento, irmão? Amém, né? Então eu creio que nós vamos ver o arrebatamento, porque o Senhor prometeu vir buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, e nós vamos juntos, amém? Vamos lá. Aqui no 4 e no 5, nós vamos ver que o Senhor falou assim para o povo de Israel: ame o Senhor, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Essa é uma condição na minha e na nossa vida, para que as bênçãos do Senhor não acabem. Se nós amarmos o nosso Senhor de todo o coração, de toda a sinceridade, viver em retidão, viver em comunhão com esse Deus, viver buscando a sua face, as bênçãos do Senhor não vai acabar. Porque quando Ele fala, me ame de tal forma, que o Senhor fala, somente a mim, porque eu sou um Deus zeloso, e o amo de tal forma, que eu vou enviar o seu filho para morrer por você. Então, o Senhor, Ele nos promete, e as promessas dEle primeiramente vai se cumprir se você tiver esse amor no seu coração pelo Senhor. Ame somente ao Senhor, mais nenhum deuses, mais nenhum, não põe nada, nem ninguém na frente do Senhor, porque isso é promessa do Senhor. Ame somente ao Senhor. E a segunda promessa é ame a minha palavra. Ame essa palavra, irmão. Medite nela de dia, de noite. Pesquise, porque quando fala alguma coisa da Bíblia que eu não sei, eu vou pesquisar. Nós estamos hoje no Google. Antigamente, José falou que ele tinha que fazer pesquisa lá no centro, né? Na Biblioteca Nacional. Ou então ele ia para a biblioteca da escola. Hoje não, tu está aqui nas tuas mãos. Falou sobre Massá, eu não sabia quem era Massá. Era uma cidade, Massá e Maribeia. Era uma cidade que ali Deus mandou Moisés. Ali o povo tentou Deus. O Senhor Deus falou, nós viemos, você não nos trouxe aqui para morrer aqui nesse local? Cadê água? Eu quero água, nós queremos beber água. Melhor estar no Egito, que não tinha água. Então eu fui pesquisar, que cidade é essa? Né? Então nós precisamos estar sempre estudando, sempre pesquisando a palavra do Senhor, porque a gente aprende mais, e a gente evolui, e a gente cresce espiritualmente também, e a gente tem noções de o que o Senhor fez no passado e o que o Senhor faz no dia de hoje, né? Porque é o mesmo Deus, irmão, não muda. Quando acontece alguma coisa nos dias de hoje, isso tudo está se cumprindo, né? Eu gostava muito de ler Joel, né? Posso até ler sobre Joel, que fala que nos finais do tempo, os filhos matariam filhos, os pais matariam pais, os nossos inimigos seriam os inimigos da nossa própria casa. Isso está se cumprindo no dia de hoje. A gente vê pai matando filho por causa de herança, por causa de dinheiro. A gente vê a mãe negando os filhos, botando as crianças no cesto, deixando para a morte. Então, a palavra do Senhor, tudo, ela se cumpre. Lá em Joel, muitos anos antes do Senhor Jesus nascer, muitos anos de nós estarmos aqui, já se falava que os nossos inimigos muitas vezes saíam de nossa própria dentro da casa. E isso se cumpre hoje, né? Nós vemos aí quantos filhos matam os pais por causa de herança. Uma menina que está agora há tanto tempo lá no presídio, você sabe a história dela, matou com o namorado e mais um amigo, os pais, a martelada para conseguir herança. Qual a herança que ela conseguiu? Está no presídio.
né? Então, irmão, isso acontece. As promessas do Senhor, o que o Senhor tem falado, ela se cumpre, tá? Fica atento àquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, porque vai se cumprir. Aguarde somente o dia do Senhor. Porque o meu dia, o nosso dia não é o dia do Senhor. A Bíblia fala também lá que em Pedro para o Senhor um dia como fosse 1000 anos, e para o Senhor um dia como fosse 1000 anos. Então, o Senhor é o dono do mundo, é o dono do tempo, na minha e na sua vida, amém? Então, vamos lá. Nós devemos amar a palavra do Senhor, ensinar os nossos filhos, né? Falando dela na rua, falando dela em casa, falando dela em todo o tempo e decorando também. A palavra do Senhor que fala assim, ó, escreva nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Quando fala assim, nos umbrais e nas suas portas, quando você passar, você vê lá escrita a palavra do Senhor e decorar. Antigamente, eu não sei se hoje tem algumas casas que tinha aqueles quadros que tinha versículo bíblico, tinha imagem da arca, tinha. Então, eu decorava aquilo ali. Tinha também aquele do caminho estreito, do caminho largo. Não sei se alguém se lembra desses quadros. Então, o Senhor fala aqui, ó, ame a mim acima de todas as coisas e ame a minha palavra. Ensine os seus filhos na rua, dentro de casa, guarda nas suas mãos, nos umbrais da sua casa. Então, o próprio Senhor nos ensina como nós podemos guardar a sua palavra no nosso coração. Esteja ela nas tuas mãos, atada nas tuas mãos, aqui, ó, a palavra de Deus atada na tua mão. Não deixa ela em qualquer lugar, somente com a porta, com ela aberta e passa para lá e para cá e olha só e vê. Quando o Senhor fala, ata ela nas tuas mãos, seja segura ela nas tuas mãos. Ela pode ser o livramento do Senhor na sua vida no dia de hoje. Ela pode ser uma orientação que você está pedindo ao Senhor. Ela pode ser a bússola para a tua família. Ata ela nas tuas mãos. E escreva nos umbrais da sua casa. Tem pessoas que têm costume de versículos bíblicos, né? Botar na geladeira, botar nos quartos. Nós tivemos um período aí, do Casado para Sempre, nós tínhamos que deixar sempre um bilhetinho para os nossos cônjuges. Aí eu botava versículo bíblico para o Zé, na geladeira, no computador dele lá, até hoje o coraçãozinho dele lá, nossa, com um versículo bíblico. A gente faz, tem que ser assim, irmão. Nos tempos de hoje, muito corre, muito difícil de você estar buscando, lendo a Bíblia. Decore, porque vai ter dias que você não vai ter essa palavra do Senhor nas tuas mãos, né? Então, enquanto houver amor a Deus e a palavra do Senhor, a bênção na sua vida, na minha vida, não vai acabar. Porque essa é a promessa de Deus, irmão. Guarde essa palavra, inculque aos seus filhos, ensina aos seus filhos, porque nós, como meu filho tem 36 anos, minha filha tem 31 anos, já fiz a minha parte. Hoje é com eles, livre-arbítrio, a escolha dele. Nós, enquanto tivermos como a nossa responsabilidade, nós ensinamos, trazemos para a casa do Senhor, trazemos para o Ministério de Criança, trouxemos para a Escola Bíblica Dominical, cresceu aqui e hoje estou aguardando a resposta do Senhor na vida deles. Mas a Bíblia fala, inculque, ensine a criança em todo instante, todo momento, mesmo que venha um dia se desviar dela, do caminho do Senhor, um dia ele vai retornar. Porque como tem uma irmã que ela fala que os nossos filhos estão de férias, estão afastados, estão de férias, e vai retornar, essas férias vai acabar, ele vai retornar, ela vai retornar. Então, creia que o Senhor vai trazer os seus filhos. Creia que o Senhor vai trazer o seu esposo. Creia que o Senhor vai trazer a sua esposa. Creia que o Senhor vai trazer o seu pai. Creia que o Senhor vai trazer a sua mãe. Porque essa promessa do Senhor, que ela fala que a palavra do Senhor, ela vai de geração a geração. Ela vai seguir. Quando você está orando pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu esposo,
o Senhor tem ouvido, está vendo o seu clamor, está vendo quando você ora, quando você dobra o seu joelho, ora e pede ao Senhor para a salvação dessa pessoa, para a restauração, para que eles venham de novo voltar para a casa do Senhor. Então, essa é uma promessa do Senhor. Enquanto houver amor no nosso meio, na nossa vida, a bênção não vai acabar. A segunda condição que eu tirei desse texto é enquanto houver gratidão. Irmão, quando tem pessoas ingratas nos dias de hoje? Gente, tem muito. A ingratidão está muito, muito. Mas nós, o cristão, temos que ser a diferença. Nós não podemos ser ingratos. A gratidão faz parte do cristão. O cristão que não é grato, está faltando um amor, está faltando algo na sua vida, irmão. Mas eu conheço muita gente cristã que é ingrato, muito. Mas, enquanto houver gratidão na minha e na sua vida, as bênçãos do Senhor não vai acabar. Porque aqui fala, aqui no 10, quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra sob juramento, Deus prometeu aos seus pais, Isaque e Jacó, uma terra grande, com grandes e boas cidades. Então, o Senhor já estava prometendo tanta coisa a esse povo, tantas coisas boas, que eles não tinham conquistado, não tinham cavado, não tinham plantado, não tinha colhido, mas o Senhor tinha dado isso tudo a eles. E esse povo, nós vamos ver a história desse povo depois, quando esse povo foi grato para o Senhor. Conta em gratidão. O Senhor tem nos dado tantas coisas, irmão. Nós temos um lar, nós temos roupa, nós temos alimento, nós temos uma família, nós temos escola, nós temos faculdade, nós temos um trabalho, que nós podemos ir e voltar hoje com a palavra do Senhor na mão. E quantas pessoas não agradecem ao Senhor por isso? Quantas pessoas não têm essa gratidão no coração? Então, nós temos que ser gratos ao Senhor por tudo. E nós vamos ver que esse povo aqui, depois dessa situação aqui, quanto esse povo foi ingrato com o Senhor. Quantos momentos, quantas dificuldades eles passaram pela ingratidão. E quantas vezes nós passamos de momento da nossa vida, porque nós esquecemos de agradecer a Deus, acima de todas as coisas, ao nosso esposo, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Muitas vezes a gente esquece de, não é só a Deus não, aos nossos também. Você é tão ingrato, a pessoa faz tão bem e você depois não agradece. A pessoa te recompensa, te faz tão bem, te ajuda. E muitas vezes, no momento que aquela pessoa precisa, aquela pessoa vira as costas. Né? Então, enquanto houver gratidão, nós vamos receber essa bênção. Porque a bênção do Senhor não vai acabar. Eu vejo aqui que a gratidão introduziu esse povo à terra de Canaã. E a nossa gratidão ao Senhor vai nos introduzir aonde, irmão? Ao céu. Ao céu. Pela nossa gratidão, porque nós estamos cegados pelo Senhor enviar seu Filho para morrer por mim e por nós. Porque essa é a maior gratidão que nós temos a dar ao Senhor, irmão. Essa gratidão, ela vai nos introduzir ao céu. Tem nos introduzido, porque nós estamos caminhando para o céu, né? Caminhando eu vou para Canaã. Então, nós estamos caminhando para Canaã. A nova Canaã. A nova Canaã e a nova Jerusalém. É onde nós vamos estar, irmão. O Senhor vai nos levar a essa nova Canaã. Vocês creem nisso, irmão? Amém, né? Porque quando eles introduziram lá a terra de Canaã, aquela terra física, nós vamos ser introduzidos na terra espiritual. Aonde lá não vai haver mais choro, aonde não vai mais ter lágrimas, aonde não vai ter mais contas para pagar, aonde não vai ter tristeza, aonde não vai ter nada, só vai ter alegria e um farol aceso todos os dias, onde nós vamos estar adorando ao Senhor todo momento, todo instante. Eu fico
fiquei imaginando, a pessoa é do céu cantando. Ai, meu Deus, como vai ser? Deus vai falar de céu, para de cantar. Mas eu vou estar adorando ao Senhor assim, meu Senhor, eu não posso parar, porque esse é meu prazer, essa é a minha alegria. Então a gente tem que estar adorando ao Senhor todo momento, amém? Então, a gratidão também pelas riquezas que nós temos tido, pelos bens, né? Nós temos os bens espirituais que nós recebemos, mas os bens físicos também, aquilo que nós temos. O Senhor te deu uma casa, cuide dela. O Senhor te deu um carro, cuida dele. O Senhor te deu uma faculdade, vai para a faculdade estudar, irmão. Eu não paguei 4 anos, eu fiquei todo, eu não faltava. Porque o Senhor que me deu era um sonho que o Senhor me ajudou a realizar. Então, aquilo que o Senhor tem te dado, cuida, porque são riquezas maravilhosas. Então, nós estamos sendo sempre gratos ao Senhor pelo aquilo que Ele tem nos dado. Amém? Outra coisa também, e acima de tudo, grato pela nossa salvação, né? Não tem como falar mais nada sobre a nossa salvação. O maior sacrifício, não tem outro sacrifício. Só Jesus mesmo para nos salvar, mas ninguém pode fazer este ato. Então, a nossa gratidão pela nossa salvação tem que ser eterna, tem que ser todo dia, levantar graça, Senhor, por ter me salvado. Porque eu estava perdida, eu ia para o inferno, eu não tinha direção, eu não sabia para onde eu estava fazendo. Mas o Senhor, com a mão poderosa, nos tirou, nos deu, garantiu e nos salvou. Nós não estávamos sem destino. A Bíblia fala que nós éramos como ovelhas que iam para o matadouro, sem destino. Nós éramos errantes. Então, a salvação nos chegou. Então, seja grato pela salvação. Seja grato pelo sacrifício de Jesus. Né? Hoje, este mundo precisa ouvir dessa salvação. Precisa. E eles precisam, porque eles estão conforme a gente era antes, irmão. Nós era assim, né? Sem direção, sem uma casa para estar aqui adorando, no sábado, no domingo, na terça de manhã, na EBD, na sábado de manhã. Nós não tínhamos, e hoje eles não têm, e hoje nós temos. Então, conforme nós oramos aí essa manhã, agora à noite, pelos cafés amargos, pelos evangelismos, fazemos a nossa parte para que eles também ouçam, porque um dia você ouviu de Jesus. Você ouviu de Jesus um dia. Então, precisamos também falar para que eles também possam ouvir do Senhor Jesus, dessa graça maravilhosa, dessa maravilhosa graça que o Senhor nos garante a salvação. Amém? Eu já estou acabando. Enquanto houver compromisso também, né? É a terceira condição. A primeira condição é você, enquanto houver amor. A segunda é a gratidão. Terceira é o compromisso. E quando houver compromisso também, a bênção do Senhor não vai acabar. Vocês acreditam nisso? Crê? Amém? Então, vamos lá. Versículo 13 ao 15. Fala assim. Teme o Senhor, seu Deus, sirva a Ele e jure somente pelo nome dEle. Não siga outros deuses, nenhum dos teus deuses dos seus povos que tiver à sua volta. Porquanto o Senhor, seu Deus, é um Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e destrua toda sobre a face da terra. Não ponha o Senhor sob a prova, seu povo, seu Deus, como fizeram em Massá. Guarde cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, e o seu testemunho e o seu estatuto que Ele ordenou. Então, o Senhor aqui está nos chamando a um compromisso de estar guardando os mandamentos, os estatutos, as leis, as ordenanças, dia por dia. Não é só um momento que você pega, lê a Bíblia e passa.
todos os dias, irmão, todos os dias nós temos que examinar, porque a palavra do Senhor, ela nos fala todo dia de forma diferente, de ação diferente, entendemos diferente, porque o Senhor, ela fala que ela se renova a cada manhã. Então, enquanto tiver compromisso com esta palavra, com a verdade, com a igreja, com o Senhor, com Deus acima de tudo, o Senhor não vai permitir que as bênçãos caibam na nossa vida. Amém? O compromisso do homem com a educação também dos filhos é um grande compromisso que nós temos, tá, irmão? No 20 ou 24 fala assim, hoje, quem tem seus filhos adolescente aí, criança, e vai ter depois também, né? Quem vai ter seus filhos, né? Essas meninas, esses meninos lindos também. A vovó também pode ajudar, os vovôs, né? Ajudar na criação dos nossos filhos, né? Então, a palavra de Deus fala que isso também é um compromisso nosso, do cristão. O cristão, ele tem que ter compromisso de ensinar, de educar, tanto as crianças como os jovens e adolescentes. É uma responsabilidade nossa como cristão. Nos dias de hoje, muito mais ainda, irmão. Nós vivemos um dia difícil. Difícil porque é o tal de... Não tem nada a ver. É o difícil que a mídia está aí, ó, mostrando coisas que antigamente não se via. Hoje, se você falar alguma coisa, você pode ser preso, você é discriminado, você é homofóbico, você é isso, é aquilo. Você tem tanta coisa que antigamente a gente não via isso, e hoje nós estamos vendo. Então, o compromisso nosso, como cristão, é educar nossas crianças, educar nossos filhos, educar nossos netos, nossos sobrinhos, ajudar, porque às vezes... eles não têm a direção, os pais. Às vezes, o pai também não é cristão. Nós precisamos ajudar. Porque quando a gente ajuda, nós estamos ensinando essa criança, um dia ela vai ter uma escolha, um dia ela vai ter uma decisão na vida dela. E quando ela tomar uma decisão melhor para o Senhor Jesus, vai ser que linda a gente vai sentir. Que recompensa nós vamos ter, né? Porque a Bíblia fala que... Deus se alegra muito mais com uma alma que 1000 perdidas, né? Porque quando estava lá guardada, né? As ovelhas lá, e essa alma foi perdida, ele foi atrás, né? E quando Deus foi atrás daquela alma perdida, salvou-se uma alma, e ele teve muito mais alegria daquelas que estavam lá, 99. A 99, ela estava bem, estava gordinha, ela sabia de tudo. E aquela que estava perdida, ele se alegrou muito mais que nós está aqui. Imagina, se hoje eu aceito uma pessoa de Jesus hoje aqui. Vai ter muito mais festa que nós está aqui louvando, adorando, cantando. No céu vai ter muito mais festa que uma alma aceita de Jesus, que nós aqui estamos. Nós já somos do Senhor Jesus. Esse que vai ser Deus Pai disso aqui, vai ser novo criatura, nova pessoa, porque naquele momento aceitou Jesus como Salvador. Então, é um grande compromisso nosso, tá, irmão? Saber responder também aos nossos filhos. Alguns questionamentos que eles fazem, né? Aqui fala, né? Nós éramos escravos de Faraó, no 21. Quando significa... vocês dirão a ele, nós éramos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou lá com uma mão poderosa. Então, são questionamentos muitas vezes que os nossos filhos fazem, né? Mas nós devemos saber responder, né? Nós temos esse compromisso de ensinar. Essa é uma das grandes responsabilidades nossas como pais. Por isso essa palavra, por isso essa mensagem hoje, porque Deus vai cobrar de nós. Se a gente assim não fizer. Se nós fizermos, amém. Agora, se nós não fizermos, Deus vai cobrar. Então, é um compromisso meu e seu, porque dessa forma as bênçãos não vão acabar na minha e na sua vida. Amém? Que nós possamos, né, ensinar, né, os mandamentos do Senhor para os nossos. Porque a Bíblia fala que os mandamentos do Senhor não são para o nosso bem. São para o nosso bem. O não do mundo é proibição. O não de Deus é proteção. Os nossos filhos têm que entender isso. Que o não de Deus é proteção. Então, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Né? Enquanto é tempo, irmão. Porque vai ter dias que a gente não vai poder nem falar da palavra.
vai acontecer. Por isso eu quero que logo Deus venha logo arrebatar a gente. Eu não quero. Eu quero ser logo essa geração que vai embora para o céu. Porque vai ter dias que você não vai poder nem pegar a palavra de Deus. Porque se for cumprir mesmo, eu creio que vai cumprir, porque eu não queria eu queria que Jesus viesse nos buscar logo, né? Meu sonho é esse. Mas tem que se cumprir a palavra de Deus. Vai ter dias que vai ficar difícil, irmão. Dias vai ficar difícil de você segurar essa palavra. Então, enquanto é tempo, faça. Porque vai ser muito triste você querer fazer e não poder fazer, né? E que nós possamos guardar essa palavra no dia de hoje, tá, irmão? As bênçãos do Senhor não dependem de Deus, depende de nós. Ela nunca vai acabar se depende de nós. Se você continuar amando o Senhor acima de todas as coisas, gratidão acima de todas as coisas, e compromisso com essa palavra, compromisso com esse chamado que o Senhor te chamou para estar aqui nessa noite, aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. O pastor pegou domingo sobre aquela passagem dos talentos, né? Quem lembra, né? Que aquilo eu fiquei muito assim, impactada com o servo inútil e miserável, né? Então, o que o Senhor tem te dado nas tuas mãos? Qual o compromisso que o Senhor te chamou? Qual o compromisso que o Senhor tem te chamado? Né? Então, às vezes, depois de tanta gente fazer muitas coisas, parece que a gente quer descanso, sombra e água fresca. Mas aí já falaram para mim, sombra e água fresca não é aqui na terra, não. É no céu. É onde nós estamos. Ali vai ter sombra, água fresca, água cristalina. A gente vai andar em rua de ouro. Então, lá no céu que nós vamos ter essa sombra, água fresca. Aqui na terra é trabalho, é compromisso. Tem que fazer a vontade do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, tem que fazer a vontade do Senhor, né? Porque esse bem maior que tem nos garantido é lá no céu. Aqui, irmão, aqui a gente não vai ter coisas, vai ser fácil para nós, não. Porque a palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teríamos situações que a gente não conseguiria viver. Pedir misericórdia do Senhor. E o Senhor está ali nos ajudando, mas nós vamos passar por isso. Amém? Que nós possamos, como cristão, tá? Depender somente do Senhor, das suas bênçãos espirituais. Mas as coisas para acontecer, as bênçãos espirituais, dependem também de nós. Correr atrás, estudar, ler a palavra, pesquisar, estar dependendo do Senhor, intimidade com Deus, buscar a sua presença todo dia, todo momento, porque esse Senhor está querendo nos abençoar. Ele quer nos abençoar. A Bíblia fala que Ele gosta de nos abençoar. Ele é galardoador. Ele gosta de abençoar. Mas, às vezes, a gente não recebe a bênção porque a gente não está na posição que Ele quer. Então, que nós ficamos nessa posição, buscando o Senhor, porque isso depende de nós. Deus só quer estender suas mãos. Deus só quer estar abrindo os seus ouvidos. Mas nós precisamos se achegar ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos, porque há tempos que vão ficar difíceis, que não vamos conseguir. Mas enquanto nós estivermos aqui, esse é o nosso compromisso, essa é a nossa responsabilidade. Amém? E vamos ficar em pé, vamos orar. Eu vou orar e depois vou passar a palavra para o pastor, tá? Deus amado, Deus querido, nesta noite eu quero orar, Senhor, grata ao Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem me feito nas nossas vidas. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos amou a tal ponto de entregou seus filhos pelos nossos pecados. Senhor, muito obrigado. Eu estava destinada ao inferno, mas o Senhor me amou, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, e eu sou grata ao Senhor por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, Paizinho amado. Nós louvamos o teu nome nesta noite, Pai. Queremos exaltar o teu nome, queremos honrar o teu nome, queremos dar glória ao teu nome, Senhor. Oh, Deus, aquilo que eu não consegui alcançar os teus filhos com a minha voz, mas com o seu Santo Espírito, Pai, possa alcançá-lo, aquilo que eles precisam tratar, aquilo que eles precisam aprender da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E quando há tempo, Senhor, que eles possam voltar para o Senhor
e quando é tempo que muitas pessoas possam ouvir a tua voz nessa noite, nesse momento. Eu não sei onde essa pessoa se encontra, mas o Senhor pode alcançar, como já foi orado por aqui, nessa noite. O Senhor é Deus de perto, o Senhor Deus de longe, o Senhor Deus de ontem, o Senhor Deus de hoje e o Senhor Deus da manhã. Tu não muda, nós podemos mudar, a estação muda, o tempo muda, mas o Senhor permanece eternamente Deus, Pai. Então, meu Deus, ajude essa pessoa desta noite que ouviu a tua voz, que ouviu a tua palavra, Senhor, porque eu sei, Pai, porque a tua palavra nos fala que ela não volta vazia, ela faz aquilo que apraz, e eu creio, Senhor, que tu vai fazer morada nesse coração, porque alguma palavra, algo que foi falado aqui, algo que foi louvado, algo que foi falado nesta noite, vai fazer essa semente germinar, como a irmã orou, como nós ouvimos o Senhor, Pai. Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Nós não temos tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, mas temos tudo que nós precisamos, como foi orado no domingo passado, Senhor. Muito obrigado por isso, porque nós cremos na tua palavra, cremos no teu grande amor, Pai. Nós louvamos o Senhor, porque tu és lindo, tu és maravilhoso, e a tua promessa de falar que todos os dias tu estaria conosco. Por isso nós cremos que nesta noite tu está aqui neste lugar, ouvindo, Senhor, o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, porque a tua palavra também nos ensina, Senhor, que quando nós estivermos reunidos 2 ou 3, tu se faz presente, Pai, ali em Mateus, e nós cremos que aqui, meu Deus, tem um povo reunido em teu nome, para louvar, para te adorar, para te buscar em espírito e verdade. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, faça morada no nosso coração, faça morada nesse lugar, faça morada no nosso lar, Senhor. Não permita que a adversidade, as lutas, as dificuldades nos afaste da tua presença, Pai. Por isso que nós estamos aqui perseverando, estudando, buscando a tua presença, Pai. Não desistindo, querendo alcançar a vitória, e a vitória está contigo no céu, Pai. É onde nós estamos preparando um lugar, Pai, e ali nós vamos morar e vamos ter descanso, porque a tua palavra fala que ali há descanso, ali há alegria, ali há bonança de vida, Pai. Então é ali que eu quero estar, é ali que a tua igreja está almejando estar naquele grande dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé ainda? Chamar o Ministério de Louvor, a gente vai cantar mais um louvor. Amor, gratidão, compromisso. Amém? Você pode repetir comigo? Amor, gratidão e compromisso. A bênção de Deus não vai acabar. Se você tiver amor, gratidão e compromisso. Você pode repetir? Amor, gratidão e compromisso. Que bênção. Vamos adorar o Senhor com o Ministério de Louvor. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz
pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Você pode aplaudir ao Senhor, glórias a Deus. Se você quiser nessa noite também receber uma oração, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando. Vou chamar o seminarista José Carlos. Vem cá, meu irmão. Nosso irmão agora, seminarista José Carlos, vai estar orando, encerrando. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero agradecer, né? Que a gente pensa logo assim, tá com os ouvidos entupidos. Vai ser logo outra, vai ser fungo de novo, né? Chega para cá, vocês ficam tudo no canto. Eu vou proibir o canto, proibir o fundo, vocês vão ver só. Vou arrumar um problema com você. Você está com medo, a câmera pega, não adianta. A câmera, ela vira lá, isso, olha lá, ó. Aí, dá um close nesse pessoal, eles ficam com medo, esconde a câmera, não adianta, filho. Mas o nosso seminarista vai estar, que benção, né? Vai estar orando, encerrando, e que você tenha sido abençoado, né? E semana passada eu orei, estava meio preocupado com os ouvidos, graças a Deus não tem nada, a glória do Senhor. Pô, pastor, isso é coisa tão simples. Mas é no simples que Deus se revela, e aos pouquinhos as coisas que Deus dá para a gente tem que ser grato. Não é isso? Tem que ser grato em tudo. Então, nosso irmão José Carlos vai estar ministrando essa oração, e assim, logo após, estaremos assim encerrados para a glória do Senhor. Ora por eles, ora. Queria pedir permissão, pastor, 2 minutinhos antes de orar. Queria expressar a minha sincera gratidão a toda a igreja pelo apoio que a igreja está me dando no seminário teológico. E o meu desejo do fundo do meu coração é que eu possa ser um instrumento vivo na mão do Senhor para abençoar a vida dos irmãos. Que toda vez que a oportunidade me for concedida, seja o Senhor a falar através da minha vida para promover a edificação dos irmãos para a glória de Deus. Então, eu sou muito grato, de coração, como a irmã pregou aqui, falou muito bem, né? Gratidão, nunca vou esquecer o que os irmãos estão fazendo por mim. Eu sou muito grato de coração mesmo. Sintam-se abraçados, tá? Com a minha gratidão diante de Deus, porque só Deus sabe o sonho, né? Fala que o sonho do nosso coração. E nesse momento da minha vida, Deus está me concedendo essa bênção através da vida dos irmãos. Deus abençoe os irmãos. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, queremos nessa oportunidade te agradecer, Senhor, por esse culto abençoado que o Senhor permitiu que nós apresentássemos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos louvores, pela palavra poderosa que foi pregada pela tua filha, pela tua serva.
Senhor, foi o teu Espírito que falou através da tua serva, e nós estamos aqui, Senhor, alimentados e edificados pelo poder da tua palavra. Eis aí os teus servos, as tuas servas que vieram à frente, receber essa oração. Tu conheces o coração de cada uma das tuas filhas, derrama a tua graça, derrama a tua bênção, fortalece a fé de cada uma, Senhor, enche mais e mais com a presença do teu Espírito Santo. Senhor, nos leve em paz e segurança para os nossos lares, Senhor, que possamos voltar para casa cheios da tua palavra, cheios da tua presença, cheios da tua unção, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos e nós te glorificamos por tudo, em nome e para a glória de nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Irmão, só uma palavra rápida. Domingo nós teremos, pode sentar.